Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e hoje é dia de Vascão, meu amigo. Hoje o Vasco vai entrar em campo pela Sul-Americana. Vamos trazer aqui a provável escalação, onde você vai poder assistir o jogo de hoje fora de casa e contra o Puerto Cabello. Vamos falar também aqui da situação do Fernando Diniz. Tivemos um avanço significativo nas últimas horas. Também a proposta que o Vasco fará para contratar o atacante Brian Rodrigues. A imprensa mexicana crava que o Vasco vai fazer a proposta para contratar o jogador. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Nossa meta é chegar a 225 mil inscritos aí, dessa moralzona, se inscrevendo aí no canal aí. Muito obrigado a galera que está sempre acompanhando nossos vídeos aí. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar aí o Puerto Cabello da Venezuela pela Sul-Americana às 7 horas da noite, lá na Venezuela. E esse jogo terá transmissão somente aí da ESPN e também do Disney+. O Vasco está na segunda colocação com apenas 5 pontos conquistados. Ontem o Lanús disparou na liderança ao vencer o Melgar fora de casa por 1-0 lá no Peru. O resultado que o Vasco estava nas suas mãos, né? Estava ganhando por 3-1 do Melgar e acabou cedendo o empate. E o Lanús foi lá e ganhou o jogo, né? Isso daí mostra que o Vasco estava muito mal ali com o Fábio Carille e deixou escapar um resultado facílimo, um resultado muito fácil de se conseguir. E agora o Vasco vai ter pela frente aí o Puerto Cabello. Se vencer, já encaminha bem a sua classificação. Não sabemos se o Vasco vai conseguir a liderança da competição, já que vai jogar contra o Lanús lá na Argentina. Vale ressaltar que ainda o último jogo será contra o Melgar em São Januário. Se tiver precisando de pontos, vencer esse jogo, o Vasco vai ter que jogar a vida, talvez, contra o Melgar, porque se não vencer o Lanús ou empatar fora, o Vasco vai chegar na última rodada, dependendo do resultado do Melgar com o Puerto Cabello, precisando ganhar do clube peruano para se classificar em segundo lugar aí na Sul-Americana. Hoje é essencial a vitória, já que o Vasco dá total prioridade à Sul-Americana, o que é um erro muito grande da diretoria do Vasco e pode custar muito caro lá no final do ano. Mas a diretoria dá prioridade para a Sul-Americana e vê o Vasco com grande chance de título nessa temporada. E tem que vencer o Puerto Cabello e possivelmente hoje o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique na lateral direita, ele que está suspenso no Brasileiro, mas vai jogar aí a Sul-Americana como titular. A zaga com João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Freitas infelizmente está fora da partida, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com Hugo Moura, Matheus Cocão ou Tietê. Mais à frente, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan ou Watson e Verratti como atacante aí centroavante do Vasco, de volta ao time do Vasco juntamente com o Coutinho. Eles que foram poupados para a partida contra o Palmeiras aqui em Brasília. E infelizmente o Vasco não conseguiu vencer aquele jogo e agora vamos ter o retorno dos dois principais jogadores do elenco vascaíno. Ainda seguem fora Maurício Lemos, Payet, Estrela, David e também o próprio Lucas Freitas, que teve uma lesão no jogo contra o Palmeiras. O Lloyd Augusto está no banco de reservas, né? Está relacionado para essa partida, viajou com a delegação do Vasco, não será problema e pode ser, quem sabe, utilizado aí pelo Felipe durante a partida. Na minha opinião, hoje é 2-0 o Vasco. Vamos falar 2-1, né? Porque sem tomar um golzinho não será Vasco, né? O Vasco gosta de tomar gol todo jogo, acho que hoje então vai passar em branco também, mesmo contra esse adversário fraquíssimo. Mas 2-1 Vasco hoje, 2 gols do Pirata Verratti para voltar a balançar a rede e ajudar o Vascão e na Sul-Americana a chegar, quem sabe, aí a uma classificação, próximo de uma classificação. Porque, como eu disse, se vencer hoje já vamos ficar a 4 pontos de distância do Melgar. Já vamos ter uma distância considerável aí para o clube peruano, né? Deixem nos comentários qual o seu palpite para o jogo de hoje, se você confia na vitória do Vascão. Bom, pessoal, hoje pela manhã tivemos uma informação muito importante trazida aí pelo blog do Diogo Dantas, lá do Globo. O Fernando Diniz teria cedido aí aos valores pedidos salariais, ele teria pedido cerca de 2 milhões, mas aceitou reduzir drasticamente seus salários para acertar com o Vasco e ele deverá receber na casa de 1 milhão aí por mês no Vasco. Ainda assim é um salário fora dos padrões, mas o Vasco quer muito o Fernando Diniz e a pedida inicial do treinador estava totalmente fora da realidade financeira, não só do Vasco, mas eu acredito que 99% dos clubes aqui no futebol brasileiro, nenhum clube tem condições de pagar 2 milhões ainda mais para o treinador, que vem de péssimos resultados, tanto no ano passado pelo Fluminense, pelo Cruzeiro e também na seleção brasileira. Nas conversas, o Vasco fez um esforço não só financeiro, mas de convicção e trabalho de longo prazo. Com essa indicação, o técnico não se opõe a rever os valores ou projetar gatilhos com melhoras
para depois dessa temporada e se baseando em uma performance melhor do time. A expectativa é de que o acordo aconteça realmente por 1 milhão por mês aí salariais, próximo do que o treinador recebia no Cruzeiro e também lá no Fluminense. Torcemos aí para que o Vasco resolva essa questão logo, se vai fechar ou não com o Diniz, porque o Vasco não enxerga o mercado mais amplo, só enxerga o Diniz nesse momento. E se não fechar com o Diniz, eu acredito que o Felipe Maes será efetivado, porque nada mais me surpreende vindo dessa diretoria do Pedrinho. Deixa aí nos comentários se você acha justo o Vasco pagar ainda 1 milhão de salários ao Fernando Diniz. Na minha opinião, é muito dinheiro para o Diniz, mas segundo vários jornalistas, vários treinadores aqui no Brasil ganham realmente essa casa, porque não paga somente o treinador, e sim a sua comissão técnica inteira, né? O Vasco vai pagar 1 milhão para sua comissão técnica e esperamos que dê resultados, porque se o Vasco não conseguir ter resultados com o Diniz, vamos parar na segunda divisão. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre a chegada do Diniz, que aparentemente será o técnico do Vasco. Eu acredito que após o jogo de hoje, pode ser que tenhamos o acerto aí amanhã do Diniz aí com o Vasco, ou será uma grande surpresa se ele for anunciado antes da partida contra o Puerto Cabello. Bom, e para fechar o nosso girão de notícias, segundo a imprensa mexicana, o Vasco estaria disposto a pagar 4 milhões de dólares pelo uruguaio Brian Rodrigues do América do México. Segundo a imprensa mexicana, o Vasco fará sim essa proposta oficial ao jogador para contratá-lo. Vai ressaltar que recentemente ele teve uma lesão, está aí desfalcando o América do México. Esperamos que não chegue e seja aí um Benjamin Garré, que não seja um Lloyd Augusto, que não seja aí um Jean Davi, porque ele vem jogando muita bola no México até a lesão, mas já tem 2 janelas de transferências que o Vasco tenta contratá-lo. A primeira, quando o Pedrinho chegou, que trouxe Coutinho, trouxe Jean Davi, trouxe Maxime Domingues, não conseguiu fechar com esse jogador. Agora, no início do ano, o Vasco tentou por meses, não foi somente semanas e dias, foram meses de negociações com a América do México. O Vasco chegou até mesmo a acenar com a possibilidade de fazer uma proposta de 40 milhões de reais por esse jogador, segundo várias fontes. Não conseguiu acertar com a América do México a vinda desse jogador ao Vasco, e agora o Vasco tenta novamente essa contratação. Pode ser que esse nome já tenha tido o aval do Fernando Diniz, até porque o treinador pediu 4 reforços de peso à diretoria do Vasco, todos eles visando do meio para frente. Eu discordo porque precisa contratar um zagueiro de excelência, um zagueiro com status titular, porque a zaga do Vasco é uma mãe. Precisa pelo menos de um zagueiro, o ideal seria 2 titulares. Mas como não temos dinheiro, pelo menos um jogador qualificado. Esse jogador, na minha opinião, seria o Balbuena, que já negociou com o Vasco, mas talvez com a saída do Carille, pode ser que o negócio fique um pouco mais difícil, mas seria o nome ideal, na minha opinião, para o Vasco contratar e ser o xerifão ali da zaga, mas precisa contratar esse zagueiro de qualquer maneira. E a prioridade do Vasco, aparentemente, de acordo com o Globoesporte.com, é do meio para frente, e o Brian Rodrigues poderia ser esse nome. O fato é de que ele joga na mesma posição do Nuno Moreira, a não ser que o Nuno Moreira seja deslocado para a ponta direita, que eu acho muito difícil, ou para o meio campo, como ele vem jogando, como jogou no jogo também lá contra o Palmeiras aqui em Brasília. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é de que o Vasco está interessado e, segundo a imprensa mexicana, deverá fazer uma proposta de 4 milhões de dólares para contratar esse jogador. Deixe nos comentários o que você acha dessa novela. Brian Rodrigues certamente vai se estender durante essa próxima janela de transferências, que vai se abrir no mês que vem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. Lembrando que vai ter pós-jogo aqui no nosso canal. Após o jogo aí, Puerto Cabello e Vasco. Tomara com a vitória do Vascão, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.